Sim, pessoal, eu sei que o título desse vídeo é polêmico, mas eu acho que é um vídeo necessário, pelo menos eu tava com muita vontade de fazer, então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de começar esse vídeo falando que se colocassem na minha frente um PlayStation 5, um Xbox Series X e um Nintendo Switch, por exemplo, e falasse para eu escolher qualquer um de graça, sem dúvidas, atualmente eu escolheria o PlayStation 5. No entanto, respondendo a esse vídeo, eu diria que sim, pessoal. Mesmo escolhendo o PlayStation 5, eu diria que atualmente o Play 5, pelo menos no momento atual em que eu gravo esse vídeo, eu diria que provavelmente é sim o pior console da Sony até o momento. E quando eu digo que é o pior console, com certeza que eu não estou me referindo ao poder dele, porque nesse sentido, com certeza ele é bem superior se comparado aos consoles anteriores. Além disso, ele tem um controle que também é muito melhor, além de ser mais confortável, as tecnologias que a Sony colocou no controle, como por exemplo os gatilhos adaptáveis e a vibração mais precisa, realmente tudo isso é muito legal e dá uma camada extra de imersão bem melhor, por exemplo, se comparado aos controles das concorrentes. No entanto, eu diria que o PlayStation 5 é o pior console da Sony, porque não adianta de nada a gente ter um console mais poderoso, ter um controle melhor, se os jogos também não estão acompanhando essa curva de evolução. E antes de continuar aqui com o vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que esse vídeo aqui representa apenas a minha opinião, e isso vai ficar bem claro nesse momento aqui do vídeo em diante. Eu sou o tipo de jogador que adora ver franquias novas nascendo, ou seja, histórias originais, novos personagens, mundos inéditos ali pra gente explorar. Inclusive, falando sobre jogos originais, eu lembro até hoje, na E3 de 2015, quando a Sony lançou o primeiro trailer do Horizon Zero Dawn, que na hora ali eu já tinha me apaixonado pelo universo do jogo, e falando sobre esse momento, eu lembro até hoje que no primeiro trailer de revelação do Horizon Zero Dawn, lá em 2015, a Sony no primeiro trailer já mostrou um gameplay de 3 minutos, algo extremamente raro de se ver hoje em dia, porque a maioria dos trailers hoje em dia, na hora de mostrar um vídeo de um jogo lançamento, não possui sequer 1 segundo de gameplay, diferente do Horizon Zero Dawn, por exemplo, que na época, no primeiro vídeo, a gente já teve 3 minutos de gameplay sem corte. Mas enfim, como eu tava falando, eu sou um tipo de jogador que adora ver franquias novas nascendo, e se a gente comparar com o PlayStation 4, por exemplo, a gente vai ver que o Play 4 teve uma quantidade gigantesca de franquias novas nascendo, exclusivas ali do PlayStation 4 na época. Inclusive, eu vou listar agora aqui para vocês alguns exemplos, só para vocês verem como realmente a biblioteca do PlayStation 4, em termos de jogos inéditos, realmente foi muito boa. Como eu falei, a gente teve o Horizon Zero Dawn, um jogo que eu gostei muitíssimo, se eu não me engano eu zerei 4 vezes, sério, eu gostei muito desse jogo. A gente teve Bloodborne também, um jogo aí que eu joguei, gostei bastante e muitas pessoas consideram aí como um dos principais exclusivos da geração do PlayStation 4. A gente teve Ghost of Tsushima, por exemplo. Esse jogo em particular eu não cheguei a jogar, mas eu vi várias pessoas que jogaram e gostaram bastante. Um quarto jogo que surgiu na época do PlayStation 4 foi o Days Gone, e eu sei que o Days Gone aqui teve um lançamento mais conturbado, porque no dia do lançamento tinha vários bugs e coisas do tipo, mas esse foi um jogo que particularmente eu joguei 1 ano e meio depois do lançamento, e eu joguei, zerei, platinei e gostei muitíssimo do Days Gone. Inclusive, se vocês possuem um PlayStation 4 ou PlayStation 5, não experimentaram o jogo ainda, recomendo fortemente que deem uma chance, porque particularmente eu gostei muitíssimo. Ou seja, pessoal, eu acabei de mostrar para vocês que a gente teve no PlayStation 4 grandes jogos de franquias inéditas, só que eu poderia ir além, inclusive. Por exemplo, na época a gente teve o jogo Detroit sendo lançado exclusivamente para PlayStation 4, um jogo, caramba, muito bom, recomendo muitíssimo também. A gente teve um outro jogo que se chama Until Dawn, que é um jogo de terror, onde no final do jogo lá a gente pode estar com todos os personagens vivos ou mortos, enfim. Outro jogo que eu gostei bastante. Uma outra franquia inédita que na época foi lançada exclusivamente para o PlayStation 4 foi o Death Stranding, por exemplo, um jogo que eu não joguei, mas na época também fez ali bastante sucesso. Enfim, a gente teve uma quantidade enorme de franquias novas surgindo, e não eram franquias novas genéricas, chatas, sabe? Eram todos jogos muito bons, pelo menos a maioria desses jogos eu joguei e gostei muitíssimo. E lembrando que eu citei aqui apenas franquias inéditas, porque se eu for listar aqui jogos de PlayStation 4 que eram continuações, como por exemplo o novo God of War, o The Last of Us Part 2 que lançou para o Play 4, ou então aqui Uncharted 4, o jogo do Homem-Aranha, por exemplo, enfim, se eu falar aqui de franquias que já existiam e juntar com todos esses jogos inéditos, a gente consegue ver que a biblioteca de jogos de PlayStation 4 realmente era inacreditavelmente boa. E agora, quando eu olho para a biblioteca de jogos do PlayStation 5, eu pelo menos
não consigo me animar da mesma forma que eu ficava animado com os lançamentos do PlayStation 4. Por exemplo, vocês que estão assistindo ao vídeo nesse momento, vocês conseguem me dizer pelo menos um grande lançamento de franquia inédita que a Sony lançou no PlayStation 5 até o momento? Eu particularmente não consigo pensar aqui em nenhuma franquia inédita que a Sony tenha lançado para o PlayStation 5 que tenha tido o mesmo impacto desses jogos que ela lançou lá na geração do PlayStation 4. E para ser justo com o PlayStation 5, eu até lembro sim de um jogo, tá? Que é o Returnal, jogo que particularmente eu não joguei, mas eu vi alguns vídeos, vi algumas análises, parece ser bem legal. Mas independente do jogo ser muito bom ou não, eu acho que todo mundo vai concordar que o impacto que ele teve foi muito menor se comparado aos jogos que a Sony lançou lá no PlayStation 4. Inclusive, eu até tenho certeza que muitas pessoas nem sequer lembravam do Returnal e muitas pessoas talvez nem sequer conheçam esse jogo da Sony. E tem mais um detalhe, pessoal, que piora tudo isso, porque além da Sony não ter lançado nenhum exclusivo inédito de grande impacto, além disso, eles nem sequer anunciaram alguma coisa nova. Não existe nenhum jogo de franquia inédita anunciado até esse momento do vídeo. E eu sei que nesse momento algumas pessoas podem estar se lembrando do jogo do Wolverine, mas assim, pessoal, quando eu falo de franquia inédita, eu falo realmente de um jogo 100% original. E o Wolverine, querendo ou não, é um personagem que está no mundo do entretenimento aí há vários anos, então para mim não conta aqui o Wolverine como sendo uma franquia inédita e sendo lançada por parte da Sony. E tem um outro detalhe, tá, pessoal? Aqui nesse vídeo, até o momento, eu tô falando para vocês que eu estou decepcionado com o PlayStation 5 por conta do fato da gente não ter grandes franquias inéditas surgindo. No entanto, mesmo que eu pegue os novos lançamentos de sequência, eu também fiquei meio decepcionado com os lançamentos até o momento. Por exemplo, o jogo que eu mais estava esperando para jogar no PlayStation 5 é o Horizon Forbidden West, que inclusive é o jogo que está aqui atrás de mim, e ele é sim um jogo muito bom, que em vários sentidos evoluiu se comparado ao jogo anterior. No entanto, pelo menos para mim, ele ficou abaixo das minhas expectativas. Eu achei que ele seria ainda melhor e de forma geral, vendo o jogo como um todo, eu até prefiro a primeira versão lançada lá no PlayStation 4 se comparado à sequência aqui no Play 5. E eu sei que nesse momento algumas pessoas vão tentar defender o PlayStation 5 usando o seguinte argumento, falando aqui que eu estou comparando o PlayStation 5, que está há 3 anos no mercado, contra o PlayStation 4, que está há muito mais tempo no mercado, e poderiam usar isso como argumento para dizer que a minha comparação aqui está sendo injusta com o PlayStation 5. E sim, pessoal, esse é um argumento extremamente válido. No entanto, se a gente fizer um recorte de tempo e separar os 3 primeiros anos do Play 4 e comparar com os 3 primeiros do PlayStation 5, a gente vai ver aqui uma grande diferença. Nos 3 primeiros anos do PlayStation 5, por exemplo, em termos de franquias inéditas, como eu falei, o único jogo relevante que eu consigo lembrar aqui é o Returnal. E tirando isso, eu não consigo lembrar de mais nada. E além disso, como eu comentei, nem sequer franquias inéditas anunciadas a Sony tem. Já no caso do PlayStation 4, nos 3 primeiros anos, a gente já teve o lançamento do Bloodborne, que, como eu falei, muitas pessoas consideram esse como um dos melhores exclusivos do PlayStation 4, e além do lançamento desse jogo, a gente já tinha o trailer de anúncio aí do Horizon Zero Dawn e também do Days Gone, que também eram 2 jogos muito grandes. E além disso, naquele período, nos 3 primeiros anos, a gente também já tinha tido o lançamento do jogo The Order 1886, Kinect e também do Drive Club. E tudo bem que esses 3 jogos eles são menores e não menores entre aspas, né? No caso não fizeram tanto sucesso quanto poderiam ter feito na época do PlayStation 4, mas ainda assim são jogos que eu acredito que vale a pena ser mencionado. Diferente do Play 5, que em termos de franquia nova, tem um Returnal que eu falei ali e eu não consigo pensar em mais nada. Então, pessoalmente, para mim, sim, o PlayStation 5 atualmente em termos de jogos está decepcionando bastante. E eu até acredito que nesse ano de 2024, ou na verdade eu tenho quase certeza que nesse ano de 2024, a Sony vai pelo menos anunciar uma grande franquia inédita e quem sabe até já vai lançar. Porque não é possível passar mais um ano inteiro sem a Sony anunciar pelo menos uma grande franquia inédita, e espero que também já lance nesse ano de 2024. Porque mesmo que nesse ano de 2024 eles façam um grande anúncio e um grande lançamento, se for só um, ainda assim vai estar bem atrás do que eles estavam conseguindo entregar pra gente na geração do PlayStation 4. E eu até queria destacar que esse vídeo aqui eu tô basicamente gravando no início do ano de 2024 e eu torço para que esse vídeo aqui fique desatualizado
mais rápido possível, ou seja, eu torço para que a Sony o mais rápido possível já lance, ou no caso já anuncie grandes franquias novas e se possível também já lance nesse ano, para que esse vídeo aqui fique desatualizado, para que eu mude de opinião, por exemplo, e quem sabe no futuro eu faça vídeos diferentes elogiando o PlayStation 5, porque na época atual em que eu gravo esse vídeo, sim, eu diria que o PlayStation 5 tá me decepcionando em termos de jogos. Mas agora eu lanço a seguinte pergunta para vocês: por qual motivo vocês acreditam que a Sony tá tão lenta no lançamento de franquias inéditas nessa geração do PlayStation 5? Mas antes de eu responder a essa pergunta, apenas lembrando, pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, isso ajuda muito a aumentar aqui a relevância dos nossos vídeos, ajuda a aumentar a relevância do nosso canal e é bem importante pra gente. E além disso, também lembrando que se vocês estão pensando em comprar um videogame novo, uma televisão nova ou mesmo outros produtos e querem pagar barato, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição eu vou deixar o link para vocês estarem entrando no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, é completamente de graça para entrar e participar, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos. Então sempre que aparece um produto com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre está avisando para vocês, o link vai estar aqui embaixo, então aguardamos vocês lá. Mas como eu estava falando, por qual motivo será que a Sony está tão lenta nessa geração do Play 5? Um dos motivos pode ser o seguinte, pessoal, não sei se todos vocês acompanharam, mas alguns meses atrás surgiu a notícia de que a Sony queria lançar até o ano de 2026 mais de 10 jogos multiplayer, que para mim pelo menos é um número extremamente exagerado, especialmente vindo da Sony, que não tem tanta experiência assim em fazer grandes jogos multiplayer, o que demonstra, pelo menos para mim, uma grande desorganização por parte da Sony. Inclusive um tempo depois, recentemente, inclusive, a Sony voltou atrás e falou que estava cancelando ali metade desses projetos, mostrando que de fato a Sony estava bem desorganizada em relação a essa questão. Inclusive vale dizer que um dos jogos multiplayer que eles cancelaram foi o multiplayer do The Last of Us, que era um jogo que eu estava esperando muitíssimo, pessoal, porque eu realmente tinha gostado muito do multiplayer do primeiro jogo e a Naughty Dog tinha prometido que eles iriam fazer um jogo só focado no multiplayer do The Last of Us. Eles tinham falado isso há mais de 3 anos atrás, estavam prometendo isso há muito tempo e agora simplesmente cancelaram o projeto, e esse daqui é mais um fator para eu colocar na minha listinha ali de decepções em relação ao PlayStation 5 até o momento, porque sério, eu realmente estava esperando muitíssimo aí o multiplayer do The Last of Us. Mas apesar dessas minhas decepções em relação ao PlayStation 5, uma coisa é fato, pessoal, o Play 5 vem vendendo muito bem, bem acima do Xbox. No entanto, na minha visão, essas vendas boas do PlayStation 5, na verdade, são frutos do que a Sony fez no final da geração do PlayStation 3 e o bom trabalho que ela continuou fazendo no PlayStation 4, e não necessariamente que eles estão mandando incrivelmente bem com o PlayStation 5, por exemplo. Mas como eu falei no início do vídeo, tudo que eu estou comentando aqui para vocês representa apenas a minha opinião. E eu também queria destacar que nesse vídeo aqui eu não estou querendo dizer que o PlayStation 5 não possui bons jogos, tá? Possui sim, pessoal, inclusive tem vários jogos bons. Por exemplo, a Sony já lançou o novo God of War, o novo Horizon que está aqui atrás de mim, teve o novo Gran Turismo, teve o novo Homem-Aranha, teve o remake do Demon's Souls, por exemplo, ou seja, teve sim bons jogos, mas todos esses jogos que eu acabei de mencionar, nenhum desses são franquias inéditas, e na realidade a maioria desses jogos que eu acabei de mencionar também lançaram para PlayStation 4, ou seja, a Sony não aproveitou com esses jogos ali, ou pelo menos com a maioria deles, 100% do potencial que a gente teria com o PlayStation 5. De qualquer forma, eu ainda acredito que dá tempo para a Sony se recuperar, porque eu acredito que ninguém duvida ali da qualidade dos estúdios da Sony, que realmente são muito bons. Então eu espero que esse ano de 2024 seja um ano de virada para a Sony, porque apesar de em vendas ela estar indo muito bem, muito melhor que o Xbox, basta ali um escorregão para a Sony colocar tudo a perder. Inclusive a gente até já viu isso acontecer anteriormente, não sei se todos vocês se lembram, mas na geração do PlayStation 3, especialmente ali no início, a Sony teve muita dificuldade, conseguiu se recuperar na geração do PlayStation 3, mas foi só na geração seguinte, com deslizadas da Microsoft, que a Sony conseguiu se aproveitar e virou o jogo e continua aí com a vantagem até hoje aí pro lado da Sony. Então eu diria que é bom a Sony aí não dar bobeira para a Microsoft. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês. Concordam, discordam comigo? Acham que eu fui muito exigente aqui, exagerei demais na crítica? Sim ou não? Podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar gostei para estar apoiando o nosso trabalho. Mas de forma geral o vídeo foi esse. Valeu, falou e até a próxima!